sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. Bom, gente, a nossa aula de hoje será uma continuação dos conteúdos anteriores, das aulas anteriores, certo? E nós vamos falar sobre o adjunto adverbial. Bom, o assunto está presente nas páginas 38 e 39 do caderno 2 de vocês. E nós veremos os conceitos e as classificações de adjunto adverbial para que nós consigamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Bom, o adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, fidelidade. Nós estudamos na classe de palavras o advérbio, o termo que modifica o verbo, intensifica, situa, enfim, ele tem várias formas de modificar esse verbo, certo? Então, o adjunto adverbial, ele vai ganhar a função de advérbio, vai adotar a função de advérbio. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido, não apenas de um verbo agora, mas de um verbo ou de um adjetivo ou de um advérbio. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. Nesse caso, nós temos o sujeito, nós temos o predicado, tá? Que é, no caso, o predicado verbal. E respeitam é o meu verbo, nesse caso. Só que eles respeitam, mas eles não apenas respeitam, eles respeitam muito. Então, eu dou ideia de intensidade ao verbo. Olha só como eu modifiquei o verbo. Eu podia muito bem dizer, eles se respeitam. É comum. Agora, quando eu digo eles se respeitam muito, não significa que é comum, significa que é mais forte, há um respeito maior, certo? Então, eu intensifico a ideia do verbo. Eu modifico a ideia de um verbo comum, de um verbo que passaria uma mensagem comum para uma mensagem intensa. Seu projeto é muito interessante. Nesse caso, nós não temos um verbo, nós temos um adjetivo. Quando eu digo que ele é interessante, interessante por si só, já sabe que é algo diferente, algo que chama atenção, que é algo muito bom, algo bom. Quando eu digo que é muito interessante, já está além daquilo que é bom, certo? Então, é muito bom, eu intensifico. Eu digo que aquilo está acima do que eu esperava. O time jogou muito mal. Nesse caso, tem um advérbio. Ele não apenas jogou mal. Jogar mal já é ruim, mas ele jogou muito. Então, eu intensifico a ideia do mal. Prestem atenção como o adjunto adverbial, ele está junto, modificando ou verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Nessas três orações, muito é o adjunto adverbial de intensidade. É um advérbio, tá? Mas nesse caso, nós tratamos ele como um adjunto adverbial de intensidade. Lembrem que a gente já passou da fase de classes de palavras, separar substantivo, adjetivo. Agora nós já estamos na sintaxe, já estamos separando sujeito, verbo, predicado, predicado verbal, predicado nominal e assim por diante. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os verbos. Então, o adjunto adverbial vai estar junto ao verbo principal, certo? No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo de um adjunto adverbial, de modo. Exemplos. Nós temos mais exemplos aqui. Quando modifico o verbo, a gente vai detalhar um pouquinho mais para que vocês consigam fixar na cabeça, tá? Então, quando o carro chegou à praia,
O chofer viu um barco e exclamou, apontando com o braço esticado. Prestem atenção. Chegou à praia, apresenta o lugar onde o carro chegou. Ele não chegou a qualquer lugar, ele chegou à praia, então ele apresenta o lugar. Apontando com o braço esticado, apresenta o modo como ele apontou. Ou seja, aí eu tenho um adjunto adverbial. Eu modifiquei. Ele não fez de qualquer forma, ele teve uma ação específica, certo? Então eu modifico esse verbo. Modificando o adjetivo. Bonito, no exemplo 1, bonito, o navio era muito bonito. Bonito por si só já é algo bom, né? Muito bonito significa que ele está além do belo. Muito proporciona ideia de intensidade ao adjetivo bonito. Alegre, nesse caso, seu jeito era pouco alegre. Pouco proporciona intensidade também ao adjetivo alegre. Gente, intensidade não é só muito, tá? O advérbio, deem uma pesquisada nos advérbios, voltem lá na classe de palavras que nós já estudamos e deem uma lida em advérbios, tá? Que é muito importante para que vocês compreendam o adjunto adverbial, certo? E vocês vão perceber que o advérbio de intensidade não é apenas o muito, para intensidade e para mais, também tem para menos, tá? E modificando o advérbio. No primeiro exemplo diz o seguinte: o português falava muito devagar. Falar devagar já é irritante, ele falava mais devagar que o normal. Muito proporciona intensidade ao advérbio devagar. A classificação dos nossos adjuntos adverbiais. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com eles, para que vocês consigam visualizar de uma vez um pouco de cada um dos 15 tipos de adjuntos adverbiais. Nós temos o adjunto adverbial de instrumento. Todos esses aqui, gente, são advérbios, tá bom? Nós temos advérbio de instrumento, que são os objetos, né? Caneta, lápis, tesoura, ferramenta. São os instrumentos que você utiliza. Adjunto adverbial de assunto, a respeito de, sobre alguma coisa, tá? Adjunto adverbial de condição. Se, caso, se não, pode acontecer, é uma condição. 15 tipos, no caso, adjuntos adverbiais de dúvida. Talvez, provavelmente, se possível, quem sabe. É algo que é duvidoso. Então, nós temos advérbio de tempo, lugar, causa, modo, meio, afirmação, negação, intensidade, companhia, concessão e finalidade. Nós temos todo esse conjunto de adjuntos adverbiais, certo? Se vocês quiserem reproduzir numa folha de papel em branco, seria excelente para que vocês estudassem, pregassem na parede do quarto de vocês e estudassem para avaliação. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a função do adjunto adverbial, que está junto ao verbo, mas não está modificando apenas o verbo. Modifica o verbo, modifica um adjetivo ou modifica um advérbio. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem para que nós tiremos durante as nossas aulas online, ok? Faça as atividades da página 38 e 39, acompanhem com cuidado os assuntos no livro e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.